Olá, meus amigos. Eu sou Marlon Reikdal, psicólogo junguiano, e estava aqui no meio dos meus estudos, revendo aquela pirâmide de Maslow, que fala da motivação humana, das nossas necessidades básicas. E muitas vezes a gente fica só com aquele esqueminha, sem parar para pensar numa reflexão um pouco mais profunda que tem em torno daquelas questões e que tem muita conexão com o que a gente vem discutindo no programa Vai para Dentro, com a abordagem de Jung quando ele fala do processo de individuação. E eu queria compartilhar com vocês algumas destas ideias para te fazer pensar um pouco mais. Então, todo mundo conhece aquela pirâmide de Maslow, que ele fala das necessidades fisiológicas, das necessidades de segurança, de amor, de autoestima e de autorrealização. É interessante porque isso serve para a gente discutir que é muito difícil pensar no processo de autorrealização quando você não tem o que comer, quando você não tem segurança mínima para viver numa determinada sociedade. Mas o próprio Maslow, no seu livro, vai dizer que, embora exista uma certa independência entre os fatores e que exista uma certa hierarquia, há exceções, e a gente então consegue perceber inúmeros exemplos de pessoas que não têm suas necessidades atendidas, aquelas mais básicas, mas conseguem viver um processo profundo de autorrealização. Então a questão é rever estes conceitos para a gente entender com mais profundidade as nossas necessidades. Mas outro elemento que me chama a atenção quando eu estava lendo é que ele fala que, embora exista essa independência, é preciso ter consciência do que está acontecendo conosco e de quais são as nossas necessidades. E quando ele está falando da necessidade fisiológica, ele vai dizer, às vezes, nós temos uma necessidade de pertencimento, nós temos uma necessidade de vinculação, mas a gente vai comer. Então não é fome de comida, é fome de alguma coisa a mais que nós temos. E disso eu comecei a refletir, porque já falei para vocês algumas vezes, que a gente busca alguns caminhos já conhecidos para atender necessidades profundas. E o que me ocorreu no estudo de hoje, refletindo sobre essa pirâmide, é que cada um destes graus nesta pirâmide, ele é um caminho a ser conquistado internamente. Então, existem as necessidades fisiológicas e existe uma necessidade de segurança. Talvez a gente caminhe muito fácil por estas duas, porque isso é reconhecido e valorizado na nossa sociedade. Então, a busca por atender estas duas necessidades é um caminho comum para todos nós. Mas quando nós entramos no terceiro nível, no terceiro degrau desta escala, nós estamos falando da necessidade do amor, ou ele usa ainda uma outra expressão do amor, da afeição e do pertencimento. Não estamos falando apenas de algo do casal, mas estamos falando dessa sensação de se sentir parte de alguma coisa mais do que o eu mesmo, que entra no casal, mas que entra talvez na família, no pertencimento a um grupo. Essa coisa de ser visto, de ter um lugar em um espaço maior do que a nossa própria vida. Mas se você não percebe esta necessidade, ou se você não reconhece isso como uma necessidade, como você já caminha e tem aberto estes caminhos das necessidades fisiológicas, que vai estar no comer, que vai estar no sexo, no descansar, ou naquelas necessidades de segurança
que pode estar na segurança financeira, que pode estar numa casa grande ou segura, num grande patrimônio, na segurança do corpo. Se você não consegue entender que existe um nível mais elevado, você só vai sentir a falta, você vai sentir a necessidade de algo. Mas se você não entender o que é este algo que você necessita, você vai ficar atendendo ou tentando atender às suas necessidades de um elemento que não pode te preencher porque não é tua verdadeira necessidade naquele momento. Então, o que que eu digo com isso? Que por vezes a tua necessidade é deste lugar, do relacionamento. E veja que ele faz um apontamento quando está falando da necessidade do amor, não é apenas do receber, mas também do dar. Talvez tua alma pode estar sentindo vontade, sentindo falta de dar um pouco mais. E se você não entende isso como necessidade, você vai buscar uma outra forma de atender uma suposta busca ou imposição da sua alma. E aí você vai achar que você precisa ganhar mais dinheiro, que você precisa ter não sei quantos mil nas suas aplicações, ou que você precisa comer mais, ou que você precisa gozar mais e fazer mais sexo. E talvez não seja isso que a tua alma está pedindo. Então, quando eu olho para essa pirâmide de Maslow, eu queria te ajudar a pensar numa questão quantitativa e numa questão qualitativa. Quando você vive esta necessidade, sem perceber que é de um outro degrau que nós estamos falando, você vai intensificar em termos de quantidade, você vai comer mais. Mas assim que aquela coisa desce, e assim que passa então, e a gente coloca tudo para fora do que já comeu, e que o estômago volta a estar vazio, nós continuamos a querer aquela busca desmedida porque não gera preenchimento. Porque não é do preenchimento da comida, ou como ele diz, não é fome de comida que você está sentindo. É fome de amar, talvez. É fome de ser amado. Então, se você não entende que é um outro caminho, se você não entende que é de um nível qualitativo diferente, você vai intensificar num quantitativo. Você vai fazer mais sexo, você vai gozar mais. Mas assim que termina, assim que passa o cansaço, assim que passa aquela experiência, você precisa de volta. Você precisa de volta e você precisa de volta, porque é de uma outra qualidade. Não é uma questão de quantidade. E veja que nós temos o problema deste terceiro degrau, do amor, do pertencimento, porque entra na questão do se sentir amado e do amar, do se sentir pertencente, mas também do possibilitar que as pessoas pertençam. Tem este encontrar um lugar, mas também tem um oferecer lugar para as pessoas, porque tem a ver com uma questão de vínculo. Não é uma simples questão de se sentir amado. Nós estamos falando de uma questão de vínculo. Aí nós temos o quarto degrau. É uma outra picada que precisa ser aberta. Então veja, nós temos caminhos que eles já são conhecidos, vamos colocar entre aspas, eles já são permitidos. Então é fácil você tomar aquele caminho. Mas quando nós estamos falando desse qualitativo, é um caminho novo. Não existe esse buraco aberto, não existe esse caminho pronto. E todo mundo que já brincou um pouco na mata e já tentou abrir uma picada sabe do que eu estou falando. É muito difícil você começar um caminho novo, então a gente continua nos caminhos que já são conhecidos, que são fáceis, que são acessíveis, mas que não nos preenche, que não chega em lugar nenhum. Então, quando nós estamos falando do quarto nível, que é este nível de avaliação de nós mesmos, esse nível de reconhecimento do nosso valor, deste quem sou eu, desta apreciação por mim e pelo outro, nós já estamos falando de algo muito mais complexo na nossa sociedade, porque como temos essa postura um tanto puritana, como diz Jung, ainda produto da sociedade medieval, nós temos medo, porque isso vai parecer arrogância.
porque isso vai parecer orgulho. Você não pode ter orgulho de ser bom em algo, você não pode ter prazer de fazer diferença em algo. Aqueles discursos mal resolvidos que nós não entendemos, da mente católica, que fala se a mão direita der, a mão esquerda não pode saber, e que você tem que ser pequeno, você tem que ser humilde, você tem que ser submisso, você tem que. Um discurso que não condiz com as nossas necessidades psicológicas. Então, abrir este caminho é muito mais difícil. Vamos para o sexo. Mas o que que muitas pessoas estão procurando no sexo, num aplicativo? Elas estão procurando vínculo, terceiro nível. Elas estão procurando ser desejadas. Ouço relato de pessoas que o simples fato de ter alguém interessado, pronto para ir para o ato sexual, já não precisa mais ir, porque eu já sei que eu sou desejado. Olha a coisa do pertencimento, olha a coisa da valorização. Olha o lugar que eu ocupo, então, supostamente numa sociedade, esse sentimento de valor, e aí eu já nem preciso até do ato. Alguns conseguem parar antes, outros não conseguem parar porque não têm a distinção do que realmente estão buscando e vão fazer sexo, ou vão comer. E com a comida maravilhosa, coloca uma foto no Instagram, no Facebook, para se exibir, para ser elogiado, numa tentativa de ser valorizado, mas não é por esse caminho. Não é pela comida que você come, nem pelo corpo que você tem, que você vai ser valorizado. É pelo que você é. Mas quem de nós sabe de verdade quem a gente é? E aí por isso a gente vive muito insatisfeito, buscando uma coisa que a gente não sabe direito nem o que de fato é. E isso tem a ver com o quinto nível. O quinto nível é o nível da autorrealização. E tem uma frase ótima dele que eu coloquei no meu Instagram para fazer essa chamada que eu ia fazer esse vídeo, quando Maslow diz: o que o homem pode ser, ele deve ser. Como se nós não tivéssemos muita escolha. O que está ao teu alcance, o que é o seu potencial, ele precisa se materializar no mundo. Se vai ser bonito para as pessoas, se isso é elogiado, se isso vai dar dinheiro, se isso é valorizado pelos seus pais, problema teu de ter esses pais, de estar nessa sociedade, de estar nessa cultura. A nossa alma não quer saber dessa história lá fora, porque não é este mundo lá fora que de verdade nos preenche. A último level da escala de Maslow é da autorrealização, daquilo que você realmente é. E para mim fica muito misturado com o quarto nível, porque você vai se sentir bem valorizado quando você realmente faz aquilo que você é. Quando você realmente vive e transpira aquilo que você é. Inclusive, você pode até não ter um relacionamento. Inclusive, você pode até não ter a valorização das pessoas, pode não ter o aplauso das pessoas, que estaria muito ligado ao nível 4. Mas se você está conectado com o que realmente você é, se você está fazendo o que você veio para fazer aqui neste mundo, se você vive o teu potencial, que está lá nas palavras de Carl Gustav Jung, como a sua plenitude, o processo de individuação, tornar-se quem você é. Isso também é uma frase de Nietzsche. Torna-te quem tu és. Quando você vive esse estado, dá até para dispensar relações, exterioridades, dá para dispensar dinheiro, dá para dispensar reconhecimento externo, porque você tem um reconhecimento interior. Mas veja bem, não é tornar o que você quer ser, porque a gente quer ser algo que o ego elegeu como bonito. O machão não quer ser afeminado. O afeminado tem medo de ser machão. A mulher muitas vezes tem medo de desenvolver o seu potencial, fica presa a uma figura de fragilidade. E a outra acha que tem que ser fortona, feminista e queimar sutiã, quando na verdade gostaria de ser mais doce. Gostaria de ficar em casa e cuidar dos filhos, mas tem medo de ser criticada pela sua própria mãe porque dizia: não faça a mesma burrada que eu fiz.
Às vezes a gente quer ganhar muito dinheiro quando a nossa alma pede simplicidade. Esses dias eu conversava com um músico. Ele escreve música e ele escreve para crianças, mas ele queria escrever para adulto, porque parece que é mais infantil escrever para criança. É mais chique você escrever sinfonia, mas a alma dele pede para ser um autor, para escrever músicas para criança. Não é você quem escolhe quem você quer ser, é quem você é. James Hillman, um pós-junguiano, fala da semente de carvalho, como se na semente já está lá impregnado a história, a possibilidade daquela árvore, o tamanho, os anos que ela vai viver, a espessura, tudo já lá de alguma maneira marcado. Como se isso, sem a gente saber explicar, metafisicamente também pudesse ser usado, essa analogia pudesse ser usada para nós mesmos. Quando você vive o processo de autorrealização, talvez você vai comer um pouco menos. Talvez você não vai se preocupar tanto com o teu corpo. Talvez você abra mão até de algumas coisas de poder, não precise se preocupar tanto com dinheiro, nem com uma supervalorização do intelecto, com todas essas coisas que o nosso mundo está acostumado a valorizar. Quando você descobrir que o elemento mais importante para ser valorizado é quem você é. O que o homem pode ser, ele deve ser. E se você assim for, você vai encontrar a tal da felicidade. Espero que esse vídeo faça sentido para você. Se é o primeiro vídeo que você está vendo, acompanha lá o canal Psicólogo Marlon Rickdown, na proposta de ir para dentro, de autodescobrimento e de como se tornar quem você é. Um abraço e até breve.